Olá, família! Graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Para quem ainda não me conhece, porventura, se tiver alguém nos assistindo pela primeira vez, eu sou Elcio de Jesus, teu irmão em Cristo, e falamos aqui da Bahia, tá bom? Vamos crescer na graça e no entendimento? E este é o tema, a família da graça, que já está sempre conosco, que caminha aí conosco. Não é mais novidade esses assuntos, onde nós iremos aqui melhorar o entendimento, aperfeiçoar o entendimento. Porque de glória em glória, de fé em fé, gradativamente, nós estamos sempre sendo aperfeiçoados no entendimento. A nossa mente está se abrindo a cada dia em relação a alguns assuntos da Bíblia, da graça de Deus, e com esse tema não será diferente, tá bom? Obrigado vocês aí que já estão conectados conosco, obrigado vocês aí nos comentários, não se esqueçam, aperte o dedinho aí, deixa teu like, tá bom? Compartilha aí à vontade essa mensagem, e muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? Uma noite maravilhosa eu desejo para todos vocês. Vamos lá. Esse é o tema, queridos, que nós iremos conversar um pouco sobre 7 espíritos imundos e a casa varrida. Bom, eu vou falar de alguma coisa aqui, de algumas coisas que vocês, por certo, já ouviram, né? Quando se prega este tema, este assunto na religião, nas igrejas, etc., a primeira coisa que eles dizem, né, é que é o seguinte: olha, uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que você se tornou evangélico, principalmente, tá? Venhamos e convenhamos, a verdade é essa, porque essa mensagem é uma mensagem muito pregada, principalmente no meio do povo evangélico. Então, eu vou falar do básico, eu vou falar do início, do ponto de partida, porque eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Então, se explica desta forma: olha, você que veio do mundo, você que aceitou Jesus, você que deixou as drogas, a bebida, a prostituição, o cigarro, você que deixou a mentira, é isso? Você que renunciou o mundo e você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que se batizou nas águas. Você que passou a fazer parte de uma denominação. Você que passou a fazer parte de um grupo ali seleto de pessoas. Você que faz parte de uma igreja evangélica, principalmente. Então você está varrido, você está limpo, adornado por Cristo. Então eles pregam desta forma: que Cristo te limpou, te lapidou, te purificou, te santificou. Então você, claro, você pagou um preço também para isso, não foi fácil, né? Você teve que jejuar muitas vezes, você teve que se consagrar, você teve que ser um fiel dizimista e ofertante, você teve que participar das vigílias, dos propósitos, das campanhas. Então, quando você participou de todo esse contexto legalista, então você está limpinho. Agora, você só está limpo, você só é uma casa varrida, adornada, se você passar por esses critérios da religião evangélica, tá? Vou falar da religião evangélica porque foi de onde eu vim. Mas as outras também, basicamente, a mesma coisa. Então você passou por este processo de purificação. Jesus limpou toda a sujeira da tua mente, da tua alma, do teu espírito, etc. Porque você, de fato, cumpriu ou estava cumprindo os critérios ali ordenados
pela liderança, pelo pastor, etc, etc. Agora, depois que você viveu tudo isso, aí de repente você caiu em prostituição, de repente você participou de uma festa, e aí você vacilou, tomou uma cerveja, da cerveja foi para cachaça, e aí você encheu a cara, você se perdeu novamente. Você perdeu a salvação de novo. Eles pregam dessa forma. Você já estava com a sua salvação nas mãos, aí você vacilou, deu lugar ao diabo. E aí a casa que estava limpa, porque quando você aceitou Jesus, Jesus chegou, limpou esta casa, expulsou todos os demônios, todos os espíritos, e ele deu uma faxinada naquela casa e deixou aquela casa limpinha. Mas aí você vacilou, sujou a casa. Agora, engraçado que nessa batalha cósmica, essa batalha espiritual, Jesus sai perdendo, né? Por quê? Como é que Jesus limpou uma coisa, purificou uma coisa, e aí Jesus perdeu para o inimigo, para o adversário? Não, irmão Elcio, mas na verdade não foi Jesus que perdeu, foi a pessoa que não vigiou, e aí a casa estava limpa e ele sujou a casa novamente. Sim, mas não foi Jesus que limpou? Jesus não dizia: se o Filho do Homem vos libertar, João 8,36, não era isso que Jesus dizia? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Não foi o que Jesus disse em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Então Jesus falou de uma libertação, olha, eu vou libertar, mas eu vou libertar até aqui, tá? Mas se você vacilar, se você falhar, você vai... Foi isso que Jesus falou, você vai ser dominado novamente por demônios, espíritos malignos, foi isso que Jesus falou? Não. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que analisar, o texto se encontra em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26. Presta atenção nessa leitura. Lucas 11, 24 ao 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz o espírito imundo: tornarei para minha casa, de onde saí. Versículo 25. Então, chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então eles pegam esta passagem e diz que é este processo que eu acabei de falar. Jesus limpa, o espírito sai. Jesus chegou na sua vida, você aceitou Jesus, o espírito imundo sai e vai procurar repouso em algum lugar. Aí quando ele não encontra repouso, ele volta para a casa antiga que ele estava, de onde Jesus havia expulsado, né? É assim que a religião prega. E quando ele volta e encontra aquela casa varrida, ele vai e traz 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem será pior do que o primeiro. Vamos ver as primeiras contradições aqui. A primeira contradição que eu encontro é o seguinte: se o espírito imundo saiu e foi procurar repouso, então quer dizer que ele não encontrou ninguém imundo lá fora, porque ele não encontrou lugar para descansar, para repousar. Aí ele voltou para onde ele morava, é isso? Viu que não faz sentido? Vamos analisar da forma que a religião prega. Eu vou usar aqui com muita licença a minha irmã Simone, foi o último comentário aí, foi o dela.
a minha irmã Simone, ela foi para a igreja, levantou a mão e aceitou Jesus. Lá no sistema, como é praticado. Aí Jesus expulsou o espírito imundo da vida da irmã Simone. Uma vez que Jesus expulsou esse espírito imundo, Jesus fez o que na vida da irmã Simone, segundo a interpretação religiosa? Jesus varreu, limpou o coração, a mente, a alma, o espírito da irmã Simone. Então Jesus deixou a irmã Simone limpinha, perfeita, adornada. Casa varrida, não é isso? Tudo bem. Aí aquele espírito que estava na irmã Simone, já que ele foi expulso, a irmã Simone ficou purificada, aquele espírito foi procurar outra pessoa, não é isso? Para entrar e repousar naquela outra vida. Aí o texto diz, vamos ler novamente, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Como é que é? Então o espírito imundo, tá? Bem entre aspas aqui, o espírito maligno, como a religião entende, os demônios, como a religião entende, o espírito imundo saiu da irmã Simone, eu estou usando a irmã Simone aqui como uma força de expressão, uma figura de linguagem, como exemplo. Aí a casa da irmã Simone, a vida da irmã Simone ficou limpa, purificada. Aí o espírito imundo foi atrás de repouso. Aí quando chegou lá fora não encontrou ninguém? Então isso significa que todo mundo já estava limpo. E que a irmã Simone foi a última a ser varrida, purificada. E aí? Como é que se explica isso? Pode isso, Arnaldo? Porque se Jesus limpou a vida da irmã, do irmão, e aí o espírito imundo saiu e foi atrás de repouso, e diz o texto que o espírito imundo não achou repouso. Aí o espírito imundo voltou. Voltou por quê? Porque não achou repouso. Ah, então estava todo mundo limpo. Então isso significa, aqui para o sistema religioso, descasca esse abacaxi, significa que todo mundo estava santo, que todo mundo era salvo, que todo mundo estava perfeito, que Jesus já tinha purificado a casa, varrido a casa de todo mundo, que Jesus já tinha limpado a casa de todo mundo, que Jesus já tinha expulsado o espírito imundo de todo mundo, e a última pessoa que sobrou na terra foi a irmã Simone. Aí o Jesus veio, limpou a casa, deixou a casa varrida e expulsou esse espírito. Aí o espírito saiu desesperado. Ih, rapaz, eu estava ali na vida da irmã Simone, eu estava ali na vida do irmão Elcio, eu estava levando ele a mentira, a bebida, a isso e aquilo, mas aí Jesus veio e me expulsou dessa vida porque o Elcio aceitou Jesus, porque o Elcio se batizou, sabe de uma? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás de descanso, já que o Jesus me expulsou da vida do irmão Elcio. Eu vou atrás de outra vida aí. Aí chega lá na esquina, não, o irmão Roberto tá limpinho, tá adornado, não tem como descansar nesse lugar. Aí vai em outro lugar, não, aquele ali tá preparado, tá na posição, tá vigiando, não tem como eu entrar ali. O que é que eu faço? Vou lá na outra religião, vou lá no outro país. Poxa, eu queria entrar em alguém aqui, mas não tem condição, tá todo mundo trancado, Jesus limpou, purificou todo mundo, tá todo mundo santo, aqui não tem lugar para eu entrar. Sabe de uma? Eu voltarei para a casa que eu saí. Aí, o espírito volta, olha lá, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. 25. E chegando na casa, acha a casa varrida e adornada. A casa limpa. Querido, a casa, tua mente foi limpa, foi purificada. E aí o espírito imundo chegou, achou a casa limpa e varrida, achou as portas abertas. Aí no 26, então vai
e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. Aí Jesus disse, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Como assim? Como é que eu vou pregar, irmão, um sermão de 1 hora, 2 horas de relógio, me baseando nesses 3 versículos, dizendo que isso aqui é alguém que aceitou Jesus e depois deu lugar ao diabo? Não tem fundamento nenhum. Queridos, Jesus falava por meio de parábola. Jesus não falava abertamente, até para os seus discípulos havia muitas questões que Jesus disse, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês agora não podem suportar. Quando vier o Espírito, ele vai testificar vocês em toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, vai falar tudo que ouviu do Pai. Algumas parábolas, algumas questões Jesus dava a entender. Algumas questões Jesus explicava, outras questões não. Esta linguagem aqui é uma força de expressão, é uma figura de linguagem, uma linguagem conhecida dentre os judeus que viviam nesse misticismo de espiritualizar as coisas, porque era uma cultura que tinha raiz pagã, influência de religiões pagãs. E Jesus entra em um assunto compreensível para aquele povo e usa aqui a numerologia 7, que era um número muito conhecido dentre os judeus. Os judeus eles tinham o número 7 como algo bem que marcante na sua cultura. Por exemplo, 7 céus, 7 camadas, 7 níveis de entendimento, de percepção do divino. É por isso que o apóstolo Paulo usa aquela metáfora que ele foi ao 3º céu, ao paraíso. Porque os judeus entendiam esta concepção de céu como níveis de entendimento de coisas celestiais, de coisas espirituais. A Bíblia fala em Isaías, eu notei aqui para não esquecer, Isaías capítulo 11, no versículo 12, a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Olha lá, Isaías capítulo 11. Então era um número bem corriqueiro, bem comum ali entre os judeus. Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim, ó. Isaías capítulo 11, versículo 2. Só para trazer ênfase aqui essa questão de 7 espíritos e tal. Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz assim, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Conta aí. O Espírito Santo, diga. Entendeu? 2, olha lá. E repousará sobre ele, isso era uma profecia acerca de Jesus de Nazaré. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Aí vamos lá. O Espírito Santo. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito de temor do Senhor. 7. 7 espíritos com o Espírito do Senhor, tá? Viu aí? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, com E maiúsculo, o Espírito Santo. E aí esse Espírito do Senhor, ele vai vir com espírito de sabedoria, com E minúsculo, porque está falando aqui de dons, de capacitações, de habilidade. O Espírito do Senhor, ele vai trazer o espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, 7, e de temor do Senhor. Então, observe que dentro da cultura judaica, este número 7 era bem, sabe, bem corriqueiro, bem comum. Tanto é que Deus descansou no 7º dia, eles guardavam o 7º dia, o sabate ou o shabat, né?
Não, porque o sétimo dia é o dia do descanso do Senhor. As 7 cartas enviadas aos 7 anjos da igreja de Apocalipse. Viu que todo o contexto judaico, esta questão do número 7 estava dentro de um assunto onde eles interpretavam, onde eles entendiam. E aí Jesus usa deste princípio para falar que se aquele espírito que saiu, ele voltasse e ele encontrasse a casa vazia, ele voltava e trazia mais 7 espíritos malignos. E a religião prega que esses 7 espíritos, e como a religião não sabe que espíritos são esses, eles dizem que são espíritos, que são demônios. Mas como eles não sabem, eles saem inventando por aí. Pegam a cultura, o folclore de religião de matriz africana, e aí sai colocando demônio. Olha, irmão, na sua vida havia um demônio do Zé Pilintra, você era um cachaceiro. Jesus chegou na tua vida, expulsou esse demônio do Zé Pilintra. Então Zé Pilintra foi embora. Esse demônio cachaceiro foi embora. Esse espírito maligno da cachaça que te levava a beber foi embora. E aí um dia ele não encontrou ninguém que bebia no mundo. Que lindo, né? Ele disse, já que ninguém gosta de cachaça aqui, eu vou voltar para a vida daquele irmão, que aquele irmão gostava de cachaça. Jesus já me expulsou, mas eu vou voltar para aquela vida. Aí ele volta. Aí quando ele chega aqui, ele encontra aquela casa varridinha, né? Jesus limpou aquela casa, mas o irmão não vigiou. E ele foi lá, pegou mais 7 espíritos e trouxe. Então, aquele espírito do Zé Pilintra, da cachaça, ele foi lá e chamou os parceiros dele. Olha, vem aqui. Eu não sei se subia, não. Vem aqui. Tranca a rua. Tranca a rua. Diga. Olha, eu saí de uma casa aí, mas agora eu vou precisar de vocês lá. Vem cá. Tranca a rua. Chama aí outro parceiro aí. Aí o tranca a rua vai lá. Preto Velho. Aí o Preto Velho. Diga. Chama aí outro espírito aí. Aí o outro Preto Velho grita lá. Maria Padilha. Diga. Chama aí uma parceirinha tua aí, uma que roda a bolsa igual você aí. Aí a Maria Padilha diz, já sei quem é. Pombagira, venha. Aí Pombagira, diga, olha, eu tô precisando de uns 7 aí, pra gente voltar a ocupar a nossa casa lá. Chama aí mais outro demôniozinho aí. Rapaz, não sei quem tá de folga, não sei quem tá trabalhando esses dias. O chefe falou que Xumulambo tá livre. Pronto, chama Xumulambo também. Xumulambo, pronto, só falta um. Tem mais algum demônio aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero levar 7. Tem mais alguém aí? Pergunta aí o diabo, Satanás aí, se ele pode liberar mais alguém aí. Aí o capitão diz assim, olha, fala o seguinte, fala que eu mandei, pode levar lá o boiadeiro. Pode levar o boiadeiro? Pronto, chamou o boiadeiro. 7. Aí vem Pombagira, Maria Padilha. Olha pra isso. Vem Pombagira, Maria Padilha, Preto Velho, Xumulambo, Tranca a Rua, Zé Pilintra, que já estava. E aí ele volta para aquela pessoa com mais 7 espíritos malignos. Por isso, irmão, que Jesus disse, e o último estado daquele homem será pior do que o primeiro, porque ele só tinha um espírito, mas ele vacilou, ficou dando lugar ao diabo, e aí agora vê a traça ruim toda. É isso? É isso, irmão? Como nós acreditávamos nisso, né? Como nós fomos enganados. Isso é uma força de expressão. Agora vamos partir para a realidade. Quem quer ouvir? Isso tudo que eu falei é religiosidade. 24 minutos, 25 minutos falando de como a religião pensa. Que os 7 espíritos malignos são demônios. São tranca-rua, são... É isso que a religião prega. Agora vamos ver, dentro de um contexto bíblico, com olhos iluminados, o que é que acontece e por que foi que Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei, falava por meio de parábolas, por meio de figura de linguagem. Vamos lá, agora vamos entender. Eu peço aos irmãos que abram em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 em diante. Olha lá, vamos entender esses 7 espíritos.
que encontrava a casa varrida e voltava acabando com tudo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17 ao 22. Olha na prática, na real, o que é ou o que são esses 7 espíritos que voltam e o último estado do homem vai ser pior do que o primeiro. Acompanhe comigo, por favor, com olhos iluminados. O apóstolo Pedro falando, escrevendo assim. 2 Pedro 2, 17 ao 26. Diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Vamos lá, versículo 18. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com as paixões da carne e com as dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Cadê os espíritos imundos que Jesus falou que volta e acaba com aquele homem e o último estado daquele homem é pior do que o do primeiro? Lembrando que lá era uma parábola e Pedro agora está traduzindo, melhorando o entendimento. 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos, escravos da corrupção. Porque, preste muita atenção nesse versículo 19, na parte B. Porque de quem alguém é vencido, do tal fez-se escravo. De quem alguém é vencido, do tal fez-se escravo. Versículo 20. Porquanto, se depois de ter escapado das concupiscências ou das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, na corrupção do mundo, e vencidos por elas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o do primeiro. Agora a pergunta é: quais são os 7 espíritos que Jesus disse que volta para o homem e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro? Quais são os 7 espíritos? Eu deixo aí com vocês agora. Quais são os 7 espíritos de Lucas 11, 24, 25 e 26? Que voltando, encontra a casa varrida e chama mais 7 espíritos. E o último estado daquele homem se torna pior do que o do primeiro. O que significa 7 espíritos que volta para aquele homem e perturba aquele homem a ponto do último estado daquele homem ser pior do que o do primeiro? Pedro disse: obras da carne, irmão. Concupiscências mundanas, soberba, orgulho, prepotência, injustiça, mentira. Viu aí? São as obras da carne que Jesus lá, ele usa esta metáfora de 7 espíritos. Ou seja, são pessoas que, embora tenham conhecido a verdade, mas não se converteram à verdade. E Pedro diz no versículo 17, estes são fontes sem água, fontes, mas que não têm água. São nuvens levadas pela força do vento. Não tem fundamento, não tem segurança, não tem convicção. Estão aí vulneráveis. Estão vivendo as suas próprias paixões.
para as quais a escuridão das trevas, o engano, a ignorância, eternamente se reserva. 18, porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engordam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Ou seja, eles também enganam aqueles que estavam se desviando do erro e recebendo a verdade. Não são espíritos malignos, são pessoas que andam segundo as suas próprias paixões carnais e querem te convencer que você é um antiquadro, que você quer ser santarrão demais, que não é bem assim, que você quer ser muito corretinho. Ou seja, enquanto você está se esforçando para deixar essas concupiscências, essas corrupções mundanas, esses que estão com a casa manifestada ou infestada de espíritos, que espíritos ali são sentimentos carnais, sentimentos ruins, eles querem também contaminar aqueles que estavam desviando-se das paixões e do erro. Quem está entendendo, dê glória. Então, no versículo 20, Pedro diz: porquanto, se depois de ter escapado das concupiscências do mundo, pelo conhecimento, porque o conhecimento liberta. Paulo disse a Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação pelo conhecimento. Salvação na mente a todos os homens. 12. Ensinando-nos, ensinar é trazer conhecimento, ensinando-nos a renunciar, ou educando, ensinando-nos, nos educando a renunciar e as paixões e as concupiscências do mundo, porque as paixões e as concupiscências do mundo caracteriza, na linguagem de Jesus, os 7 espíritos piores que voltam. E o último estado daquele homem é pior do que lá o primeiro. Quem entendeu? Então Pedro diz, 2 Pedro 2,20, porquanto, se depois de ter escapado das concupiscências do mundo, das corrupções do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, das concupiscências do mundo, e vencido, tornou-se o último estado pior do que o do primeiro. É Pedro falando a mesma coisa de Jesus, só que agora em uma linguagem mais inteligível. Por quê? Porque Jesus na lei não falava abertamente, porque o público que Jesus estava falando era para o público dos fariseus que estava escarnecendo do Senhor. Era para que se cumprisse a palavra de Isaías dizendo: eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvido e não ouvem. A palavra não entra no coração deles para que eles se convertam e eu os sare. Versículo 21. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe foi dado. 22. Deste modo, sobreveio-lhe. Pedro vai repetir uma palavra que Jesus de Nazaré também falou. Lembra do que Jesus de Nazaré falou lá em Mateus? Não dei as coisas santas aos cães e nem as pérolas aos porcos. O que é as coisas santas e as pérolas? O Evangelho, a palavra de Cristo. Porque os porcos e os cães não vão saber valorizar. Aí Pedro também usa, assim como Jesus usou em Lucas 11, 24, 25 e 26, a questão do último estado daquele homem que seria pior do que o primeiro. Pedro também usou no versículo 20. Pedro também vai usar no versículo 22 o que Jesus também usou em Mateus, para não dar as coisas santas aos cães e nem as pérolas aos porcos. 22. Deste modo, lhe sobreveio por um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, olha a casa lavada, olha a casa adornada,
Olha a casa varrida. Aí Pedro agora vai usar a figura da porca ou do porco. Lembra que Jesus disse, não dei pérola aos porcos? Porque a porca foi alguém que foi lavado, mas voltou para a lama, para as corrupções, para as concupiscências, para as obras da carne. Não tem nada a ver com espíritos malignos que entrou, que fez festa. Deste modo, sobreveio um verdadeiro provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Viu aí? Traduzindo, são aquelas pessoas que receberam a mensagem, aparentemente foram transformados pela mensagem, mas o tempo foi passando, a pessoa foi se cansando, e de repente, o último estado daquela pessoa estava muito pior do que o primeiro. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer. Tem gente hoje que conhece o Evangelho da Graça, que ele está vivendo uma vida na podridão, na imundícia das obras da carne, em um estado muito pior do que quando foi o primeiro, antes dele ir para o sistema religioso. Vou traduzir com letras maiúsculas. Tem gente que no sistema religioso não traía a esposa com medo do diabo e com medo de Deus. Porque no sistema religioso, Jesus limpou ele desses sentimentos. Ele recebeu a palavra da graça, se sentiu livre, perfeito, abençoado, justificado, santificado. Aí ele viu a liberdade como licenciosidade, como libertinagem. E ele usou disso para dar ocasião à carne. Lá no sistema ele não traía a esposa. Ele traía a esposa quando ele estava no mundo. No primeiro estado. No primeiro estágio dele. No primeiro estado. Quando ele estava no mundo, ele traía a esposa. Quando ele estava no mundo, ele enchia a cara de cachaça. Então lá foi o primeiro estado. Mas ele veio para a religião, ele foi doutrinado a não fazer mais isso. Mas ele recebeu a graça. De repente aquela casa estava tão varrida, tão limpa, que ele, achou que poderia colocar dentro dessa casa o que ele quisesse. Olha a casa aqui. Casa limpa, casa varrida, sou livre, estou perfeito no Senhor, estou no descanso do Pai, na minha vida quem manda sou eu faço o que eu quero, você não manda em mim, meu pastor é Cristo, a ninguém conhecemos segundo a carne, então não venha me olhar para não me julgar, meu irmão Elso. Da minha vida, eu faço o que eu quero da minha vida, bebê, bababá. Aí hoje, em graça, trai a esposa ou trai o marido, enche a cara de cachaça, dá um mau testemunho, a boca só fala pornografia, xingamentos que não tinha nem quando ele era do mundo. Agora tem. Tem gente que quando estava no sistema religioso, ele tinha medo de praticar alguma coisa, alguma injustiça, com medo de Deus, com medo do diabo. Agora na graça, tem gente na graça que está cheio desses espíritos, desses 7 espíritos que Jesus falou, que o último estado é pior do que o primeiro, é pior do que antes da religião, é pior do que quando ele estava no mundo, porque quando ele estava no mundo, ele comprava e pagava. Não todos, né? Porque quem é mau caráter mesmo. Quando ele estava no mundo, ele se esforçava para ser verdadeiro. Quando ele estava no mundo, ele era fiel nos seus contratos. Quando ele estava no mundo, ele respeitava as pessoas. Mas depois que ele recebeu a graça, não vacilou, não se posicionou, a graça não gerou temor no coração dele, ele começou a praticar as obras, as imundícias da carne, pior. O último estado dele se tornou pior do que quando ele estava no mundo. Sou livre mesmo, eu faço o que eu quero da minha vida. Querido, salvo é o teu espírito, a tua carne não, filho.
A tua alma, ela só é salva quando você se sujeita ao evangelho e aí você entra nesse descanso. Eu conversava hoje com a minha esposa. O que tem de crente hoje que acha normal botar um gato de energia, um gato de água? O que tem de crente hoje que acha normal, em graça, viu? Em graça, corta pra mim. O que tem de crente hoje que acha normal, ele tem um cartão de crédito, chega lá, ele sabe de vou chegar em uma loja, vou passar lá 10 mil reais e vou deixar o meu nome descer pro SPC e Serasa. Eu tô em graça mesmo, eu não perco a salvação mesmo. A consciência não dói. Entendeu, abençoado? Verdade seja dita. Aí você vai encontrar muitas pessoas no sistema religioso dando lição de moral a muito crente em graça. Porque o último estado desses crentarrões em graça tá pior do que o primeiro. Ontem eu estava aqui limpando um carrinho velho aqui, e aí eu percebi que tinha um parafuso no pneu do carro. Eu falei, eu vou aqui na borracharia, vou retirar o parafuso e fazer a força do pneu. Peguei o carro e fui na borracharia aqui próximo a um posto, aqui próximo onde eu moro. E quando eu cheguei lá, o menino tirou o parafuso, né, e fez o trabalho, o processo todo. E aí eu só tava com 10 reais na mão. E aí eu achando que era 10 reais. E aí eu perguntei pra ele, quanto é? Ele falou, é 15. Eu falei, filho, tu aceita cartão de crédito aí? Eu tava com cartão. Ele disse, rapaz, a minha máquina tá descarregada, eu não aceito. Aí eu falei, bom, faz o seguinte, eu vou voltar pra minha casa e daqui a pouco eu passo correndo aqui, que eu vou fazer minha caminhada que eu faço aqui à noite. Eu vou pegar um dinheiro em casa e te trago. Você quer logo esses 10 reais e eu trago os 5 daqui a pouco? Ou você quer que eu trago os 15 daqui a pouco? Ele falou, não, tudo bem, pode ir embora. Eu vim embora. E aí, eu tenho tanto lugar para correr. Eu poderia simplesmente desviar o caminho. E o menino falou, olha, eu só tô aqui até 5h30. Se você passar aqui até 5h30, eu não conheci o menino. Se você passar aqui até 5h30, eu tô aqui, você me paga. Eu falei, tá bom. Eu poderia deixar e correr mais tarde. Não, fui, peguei o dinheiro e fui correr. Quando eu cheguei na borracharia, perguntei, cadê o menino, tá aí? Não, o menino saiu. Aí o rapaz, é alguma coisa? Eu falei, eu fiquei devendo esse dinheiro pra ele, passa pra ele. Passei pro dono da borracharia e fui embora. Na volta da caminhada, encontrei um menino, dei um positivo pra ele e parti. Ah, eu fiz a força, o menino não estava, na hora eu estava sem o dinheiro, eu vou pagar 15 reais nada? Isso não interfere na minha salvação. Eu estou na graça de Deus, não há condenação na minha vida. Você sabia que muitos pensam assim? Você sabia que muitos pensam assim? Outro dia minha esposa estava com uma colega no ônibus, acho que deu um dinheiro para tirar a passagem, e aí voltaram o troco errado para ela, voltaram a mais. Ela ficou esperando no ponto, não encontrou, tal, no outro dia voltou, tal, até encontrar a pessoa, e aí devolveu o dinheiro da pessoa, abençoado. Praticar justiça, meus irmãos. Mas tem gente que, porque está em graça, o último estado está pior do que o primeiro, porque no sistema religioso tinha medo, tinha temor de Deus e procurava ser correto e praticar justiça. Hoje, porque está em graça, estão usando a liberdade para dar ocasião à carne, irmãos. O que é isso, irmão? Já até fugi aqui de alguns versículos para descer a mamona. E olha que eu nem planejei isso aqui, né, irmão? Tá fluindo. Entendeu, abençoados? A graça de Deus, ela é carregada desse temor de Deus. Porque você foi limpo. Agora, se você voltar como o cão que volta para o vômito, como a porca lavada que volta para a lama, o último estado é pior do que o do primeiro. Porque está em graça, não há condenação na minha vida, eu sou salvo mesmo, então faço o que eu quero da minha vida e vivo uma vida na podridão, nas obras da carne. Graças a Deus que o Espírito, se é filho, pertence a Deus, né? Se é filho, o Espírito é de Deus, está salvo. Mas aqui na carne, ó, olha a disciplina, olha a condenação na mente, a consciência pesada. Por quê?
Porque, embora conheça a verdade, é o que Pedro disse. Versículo 20. Porquanto, se depois de ter escapado das concupiscências do mundo, pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltar outra vez a ser envolvido nelas e vencido por ela, tornou o último estado pior do que o do primeiro. Ô, meus irmãos, eu estou em graça, eu vou subornar. Eu estou em graça, eu vou... Peraí, irmão. Como diz um legalista, aí não, né, varão? Aí fica difícil. Que é isso, varão? Tem certeza que tu é convertido mesmo? Ou tu é convencido, irmão? Irmão Elcio, não fique pregando assim, que ninguém gosta desse tipo de mensagem. O povo vai fugir aqui do canal e vai todo mundo ouvir outras mensagens de revelação, de entendimento, de esclarecimento. Aqui tem a revelação, tem a graça, tem a pregação, tem a ciência, mas tem também a correção pelo evangelho da graça de Deus. Ah, irmão, mas aí é Pedro falando e não sei o quê. Ah, é? Sério? Tá bom, vamos lá, vamos ver Paulo falando. Romanos capítulo 6. Desculpe. Romanos capítulo 6. Permita-se ser instruído pelo Espírito Santo. Esqueça que o pregador... Permita ser ministrado pelo Espírito. Ouça a voz da graça de Deus. Romanos, capítulo 6. Essa mensagem não gera like, irmão Elcio. Problema, não dê. Romanos, capítulo 6. Deixa eu ver aqui, tá aqui? Deixa eu ver. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Olha o que Paulo disse, Romanos capítulo 6, versículo 16. Eu vou ler o versículo primeiro, tá bom? E aí vamos ler o 16. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu vou permanecer no pecado fazendo o que é errado para que a graça de Deus abunde? Paulo disse, de modo nenhum. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus, estamos debaixo da graça. Agora olha o versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vocês não sabem disso? Que a quem você se apresenta para obedecer, você é servo daquele a quem você obedece? Se eu me apresento para obedecer o evangelho, eu sou servo de Cristo. Eu sirvo a Cristo por meio do evangelho. Agora, se eu me apresento à mentira, eu sou servo, escravo da mentira. Se eu me apresento à bebedice, às drogas, eu sou servo, escravo da bebedice e das drogas. Se eu me apresento, se eu me predisponho, se eu me proponho a fazer o que é errado, eu sou escravo da minha própria concupiscência. Eu não sou servo da graça de Deus. Eu não sou filho obediente ao Pai pelo Evangelho. Eu sou servo das minhas próprias cobiças, das minhas próprias vontades. Porque aquele a quem você se apresenta para servir, desse você é servo. Eu só sirvo a Deus. Eu sou servo de Deus. Mas eu faço o que eu quero da minha vida, na minha vida mando eu. Não mando não, irmão. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Escute bem, é por isso que muitas pessoas confundem a graça de Deus com libertinagem e com porta larga. Querido, a graça de Deus tem uma revelação. Quando nós não dizemos que não estamos debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quando nós dizemos que não estamos debaixo da lei, é porque nós não estamos debaixo da lei da letra.
Aquela lei de Moisés que dizia não matarás, não roubarás, não furtarás. Isso não quer dizer que hoje eu devo matar, roubar e furtar, porque a lei de Moisés que dizia não mate, não roube, não furte, não vigora na minha vida. Pelo contrário, porque hoje a lei do amor, e o amor é o vínculo da perfeição, ela tem que vigorar na minha vida. E quem ama não rouba, não mata, não mente, não mente e não pratica injustiça. Isso é até uma resposta para aquelas pessoas que nos julgam, porque nós dizemos que não estamos debaixo da lei. Porque na lei era assim. Mas na graça, a lei do Espírito ministra em nós. E quem é conduzido pelo Espírito, embora não tenha aquela lei de Moisés que dizia não mate, não roube, a lei de Jesus também dizia que era para amar o inimigo como a si mesmo. A lei do Espírito de vida nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. Quem ama vai trair sua esposa, adulterar? Quem ama e tem temor de Deus vai mentir para o próximo? Quem ama e tem temor de Deus, que vive verdadeiramente a graça de Deus, vai agir de malícia? Não, abençoado. Então, como eu dei o exemplo aqui, eu conheço a graça de Deus, aí eu vou usar a graça de Deus agora para me esconder? Não vou pagar a pessoa que fez um trabalho para mim? Essa semana, mês passado, se não me falha a memória, eu não sei se essa irmã está aqui no YouTube, nós temos um espaço aqui que nós pagamos um aluguel e é muito difícil manter um aluguel aqui, sabe, para reunir os irmãos. Então, a gente paga um aluguel um pouco salgado, né, em termos de valor. Não tem dízimo, irmão. Não tem campanha, não tem projeto, não tem desafio, não tem barganha. Os irmãos ajudam voluntariamente. A gente paga aqui uma internet, a gente paga um espaço de aluguel para reunir os irmãos, a gente paga uma energia do espaço, a gente compra um microfone, a gente melhora aqui a nossa qualidade de audiovisual, porque existem irmãos que nos ajudam, financia isso aqui, nos dão um apoio. É obrigado? Não. Mas precisa? Sim. Eu estou aqui com outro microfone de lapela, que eu estava com um que deu um problema. Um irmão lá dos Estados Unidos, nosso irmão aí, Ricardo Costa, mandou uma cooperação em dólar para mim aí. Eu fui e comprei aí um microfonezinho legal. Agora eu estou com dois. Como dizia minha avó, quem tem dois tem um. No espaço da congregação, a gente tem dificuldade para manter uma mesa de som que dá um problema, um microfone sem fio. Uma irmã de São Paulo patrocinou 2 microfones sem fios. E eu sempre fui grato a ela e agradeço a ela sempre. Isso já tem mais de um ano. Mas nós estamos usando até hoje porque a irmã ajudou. Então, hoje um espaço que nós pagamos são cooperações de irmãos que nos ajudam. E quantas vezes eu já pensei em fechar o espaço porque é difícil manter. Porque por ser ofertas voluntárias, os irmãos ajudam se quiserem, não é obrigado. E não é para Deus. E eu não uso dos textos de Corinto que Deus ama quem dá com amor e alegria, então é para dar. Não! Deus ama quem dá com amor e alegria é para os necessitados, para os pobres. E eu sempre ensino aos irmãos que congregam conosco. Aqui vocês ajudam porque vocês sabem que existe aqui uma questão de compromisso. Nós temos amigos que estão conosco aqui para nos auxiliar. E inclusive alguns amigos estão aqui até nas redes sociais. E mês passado uma irmã, ela deu ajuda para a gente, ela fez um Pix. Ela fez um Pix com uma oferta. Irmão Elcio, aí é para você, para cooperar aí na ajuda do aluguel. Eu falei, minha irmã, muito obrigado. Só que houve um erro. Quando eu olhei, tinha 3 Pix no mesmo valor. E eu achei estranho. A irmã, ela oferta com X, mas aqui tem Y. Tem alguma coisa errada. E aí eu entrei em contato com ela. Ela disse, meu irmão, me perdoe. Na hora que eu fui fazer aqui uma transferência via Pix, a minha internet, eu não sei se foi o aplicativo, estava lento. E aí eu confirmei e acabou que eu fiz 3 Pix no mesmo valor. Falei, minha irmã, eu vi que estava alguma coisa estranha. Me passe aí o seu Pix, que eu vou devolver o que é seu. Tem que ser justo, irmão. E a irmã, eu não sei se ela está assistindo essa mensagem, se ela estiver aí, ela pode até falar se foi isso ou se não foi o que aconteceu. E eu disse, irmã, eu quero te devolver, é o seu dinheiro. Ela disse, irmão Elcio, fique na paz, fique na paz. E como nós estávamos precisando, irmão.
Nem o aluguel do espaço tínhamos fechado ainda. E a irmã disse, deixa lá. Eu errei aqui, mas Papai do Céu sabe de todas as coisas e Ele tem me abençoado. Eu falei, minha irmã, se a irmã precisar, passa o seu Pix que eu te devolvo, minha irmã. A irmã disse, irmão Elcio, cala a boca, irmão Elcio, deixa lá, Deus sabe o que faz. E aí ela deixou os 3 Pix que ela fez. Entendeu, abençoado? Ô, glória a Deus, eu vi aqui no meu aparelho agora, alguém errou aí e enviou um Pix aí, mas eu vi que estava errado. Eu vi que fugiu do padrão daquela pessoa. Vou fazer de conta que nem ouvi. Não, não é assim não, irmão. Não é assim não, você está convertido. Ou não? Ih! Hein? E eu encerro em 2 Coríntios, aliás, tem Hebreus capítulo 6, versículo 6 a 14, a 8, ou a 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. Vou ler rapidinho, é fácil esse entendimento. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, diz assim: porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados, que a casa foi limpa, a casa foi varrida, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, a casa está adornada, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro. 6. E recaíram, seja outra vez renovados para o entendimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, ou seja, expõe Cristo à vergonha. Traduz aí, irmão Elcio. Quem já foi limpo uma vez e volta para o lamaçal, está expondo Jesus à vergonha. Quem já foi limpo uma vez e volta a comer do vômito, o último estado se tornou pior do que o primeiro, está expondo Jesus e o Evangelho à vergonha. E é por isso, tanto no sistema religioso, bem como muitos em graça, estão envergonhando o Evangelho. Dizem que são limpos, dizem que são abençoados, dizem que estão com a mente salva, dizem que têm conhecimento, mas as práticas e as obras, não para salvação, não é as obras que salvam, mas para testemunho de vida transformada, passa muito longe. O último estado é pior do que o do primeiro. E agora eu encerro em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Ih, rapaz, estamos chegando já a 1 hora de mensagem. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Um irmão entrou em contato comigo hoje e ele disse: irmão Elcio, essa mensagem que você prega tem me edificado muito. E ele falou algo interessante, é porque você prega feijão com arroz bem temperado. No sistema a gente comia leitinho. O evangelho é simples, é feijão com arroz mesmo. Agora é alimento sólido, não é leitinho do sistema. Mas é um feijão com arroz que traz, sabe, sustância, que revigora, que fortalece. Então vamos de feijão com arroz em graça de alimento sólido. 10:6, 2 Coríntios diz assim: eu vou ler do versículo 5, porque aí a gente pega o raciocínio melhor. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo, levando preso, todo o entendimento à obediência de Cristo. Versículo 6. Estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Levando o cativo, preso, porque a quem você se apresenta para servir, desse você é servo. Levando preso, cativo, toda a tua mente a Cristo. Estando pronto, versículo 6, estando prontos para vingar toda desobediência, quando a sua obediência for cumprida.
Quando você obedece o evangelho, quando você se sujeita, não para ser filho, mas porque você é filho. Você se vinga de toda desobediência. O último estado é pior do que o primeiro quando alguém se diz ter conhecimento de Deus, mas não teme a Deus, não se sujeita a Deus e usa o conhecimento e a liberdade como capa de malícia. E isso, Deus não aprova, o evangelho não aprova. Você pode até não receber esta palavra da minha parte. Todavia, entretanto, eu estou falando aquilo que está em linha com o evangelho da graça de Deus. Eu recebo para a minha vida, eu tomo posse dessa mensagem, eu desfruto dela e, por certo, a minha consciência estará sempre dando bom testemunho diante de Deus e assim eu vivo em paz. Amém? Graça e paz, uma hora de mensagem, graça eterna, uma noite maravilhosa para todos vocês. E amanhã, se eu não estiver aqui ao vivo com vocês, devido ao meu trabalho aqui na academia, eu deixarei uma mensagem aqui gravada para vocês também estarem desfrutando da graça de Deus, tá bom? Beijo no coração de todos, fui, até a próxima.